Brasil ou Alemanha? Morar fora ou voltar para o Brasil? Estamos ao vivo para você que está aqui conosco ou você está assistindo na gravação essa live especial que eu vou fazer com uma amiga pessoal e vizinha aqui na Alemanha, né, a Aline. Ela vai entrar e trocar essa ideia conosco sobre o tema Brasil ou Alemanha, migrar, né, morar fora do país ou voltar para o Brasil. Isso porque ela morou na Alemanha, voltou para o Brasil e depois agora voltou para a Alemanha novamente. Eu quero entender um pouquinho sobre as razões disso, né? Então, antes de chamar ela, só lembrando que a gente está fazendo essa semana do Você Engenheiro na Alemanha. E se você ainda não participou, não viu nenhuma aula, clica no link da bio depois dessa live, tá bom? Vou chamar ela que ela chegou e vamos trocar essa ideia maneira. Vamos lá. Aceita pra gente fazer esse papo. Já tô chamando, eu tô aceitando aqui, Aline. É só aceitar pra gente começar. Olá, querida! Oi, tudo bem? Melhor agora! Seja bem-vinda ao nosso canal e à Alemanha. Pois é, obrigada de novo, né? Ainda não se encontramos pessoalmente, mas não vai faltar oportunidade. É verdade, cara, que legal ver você aqui de novo. Ah, Assim, obrigada. foi uma surpresa. Eu lembro que eu mandei uma mensagem pra você, não lembro o tópico, e você falou, eu tô voltando. Eu falei, o quê? Eu sempre assim, né? De repente, do nada eu apareço e sempre jogo uma bombinha, sempre jogo uma Né? notícia. Que maneiro. Olha, então, muito obrigado por aceitar o nosso convite aqui. Eu mandei mensagem para você há 2, 3 dias atrás, falando, Aline, bora fazer uma live sobre esse tema. Eu vi que você saiu aí na Folha de São Paulo, na Deutsche Welle, tá famosa. Não, só foi compartilhar um pouquinho com as pessoas assim sobre essa experiência que realmente muitas pessoas passam, né, por essa situação e acaba que às vezes experiências de outras pessoas nos ajudam a tomar outras decisões, né, ou ver por outro lado da história também a realidade. Muito legal. Então, sem mais delongas, né? Eu falei bem rápido que você veio do Brasil, morou na Alemanha, ficou na Alemanha um tempo, voltou para o Brasil e agora voltou para a Alemanha. Mas eu também quero entender, né? Como é que você começou essa jornada? Como é que você, pela primeira vez, resolveu vir para a Alemanha ou veio para a Alemanha? Quando foi isso? E quanto tempo você ficou aqui? Então, eu conheci o meu esposo, né, lá em Uhum. Curitiba, na onde eu morava, que eu sou natural do Paraná. E aí, a partir de 2014, eu vinha de férias, passeava, né? Vinha, voltava, e principalmente quando tava frio, eu voltava pro Brasil, queria nem saber do frio. E aí foi indo, daí 2 anos depois nasceu meu filho, Jay, que ele nasceu aqui na Alemanha mesmo. Sim, Enquanto ele ainda era pequeno, então eu conseguia ainda fazer muito essa conexão, né? Indo pro Brasil, voltando, até porque ele trabalhava muito viajando. sim. Então, assim, eu ficava indo e voltando, indo e voltando. Aí depois que ele começou a escolinha, aí eu tive que sossegar, né, para ele poder acompanhar e principalmente quando ele entrou na escola. Entendi. Então foi meio que no começo alguns bate e voltas, né? Assim, ir para a Sim. Alemanha, voltando, conhecendo um pouquinho, Uhum. escapando do frio e depois não teve como. Não teve como. Que Foi legal. bem E quanto isso. tempo você ficou nesse período? Foi a partir de 2014, você falou? Isso, 2014, então tem aí quase 12 anos. Que legal. E daí você ficou em 2014 e quer contar um pouquinho o que você fez? Porque eu era seu fã, principalmente do teu comércio, né? Eu tava lá sempre, pelo menos uma Sim, vez por mês eu tava lá, com certeza. sim. É, não ia muito, né? Porque você falava, você sabe, eu tenho que manter a minha forma, daí se eu ficar vindo aqui, eu vou engordar. Verdade. Então, foi em 2000, foi pós-pandemia, né? A gente morava aqui na nossa cidade aqui, que é divisa com a Holanda e com a Bélgica. Então, a gente Uhum, foi para esse lado aqui da Bélgica, bem a travessia de fronteira. E aí a sim. gente alugou uma casa que a gente foi morar lá. Né? E aí era uma cidadezinha bem pequenininha, tudo, e o meu filho começou a escola lá também. E aí a gente já tinha os planos, por quê? Porque eu comecei a fazer salgados. Nunca tinha Uhum. mexido com comida.
assim. E na pandemia surgiu essa ideia de fazer salgados. A mãe de uma amiga minha lá no Brasil, daí me ensinou tudo, que ela tinha panificadora lá. E aí eu comecei a fazer, só que daí foi muito. Aí eu comecei a distribuir para alguns amigos, todo mundo, poxa, faz para vender, todo mundo gostou, tal. E foi aí que começou. Só que daí começou, foi uma demanda tão grande que eu já não conseguia fazer em casa. Né? Eu tinha que ficar mandando para a Alemanha, pessoal de Berlim, era todo lugar. E eu tava já muito esgotada, Sim, né? Eu falei assim, não, agora a gente vai ter que registrar o negócio. E aí sim, a gente resolveu fazer isso lá na Bélgica. Só que o sim. problema é que lá era uma cidadezinha, era um lugarzinho muito pequenininho. Aham, É, não era aqui igual Aachen, que é uma cidade sim, maior, tem bastante brasileiros. E aqui, sim, como a gente tem muita gente que não tem carro, até os próprios brasileiros, eles vinham sim. de outra cidade, aí acabava ficando um pouquinho longe e tudo. E eu não conseguia, assim, uma pessoa para ter a mesma mão de obra que a minha. Eu conseguia Sim. alguém, por exemplo, assim, para me ajudar, a Bia, minha filha, ela me ajudava, né? Mas eu não conseguia ter alguém que pudesse ficar no meu lugar. Então acabou sendo muito cansativo para mim. Mas, assim, foram 2 anos e pouco, assim, de uma história muito legal, de um aprendizado, assim, muito legal também, né? Aí também foi a equipe de TV lá, tipo, 2 semanas antes da gente encerrar, né, com os trabalhos, eles foram lá, fizeram uma reportagem, tem essa reportagem no YouTube também. Que legal! Aham. Para quem não entendeu, a Aline e junto com o marido, família, abriram um comércio e o foco era mais comida brasileira. E, cara, todo final de semana que eu ia lá tava abarrotado de gente. Eles colocavam pagode, sertanejo, sei lá o que que eu tocava lá. Sempre tocava alguma coisa diferente. Energia do Brasil mesmo. E assim, claro que a gente que tá aqui fora, eu tô há 10 anos, toda oportunidade que tem, que eu ouço uma música, que eu ouço a língua portuguesa, eu vou, e com certeza era uma alegria saber que É, tinha essa possibilidade de comer um pouquinho da comida brasileira e da cultura, né? Aqui do lado. Então, realmente sim, foi muito bom sim. e esperamos próximos capítulos. Não sei o que vai haver, mas, né? Essa é a pergunta que não quer calar e todo mundo que me vê fala. E aí, vai abrir de novo? Eu falo, não, eu ainda não estou preparada para isso. Foi assim muito cansativo mesmo, assim, Sim, sabe? Então, sim. quem sabe futuramente, ainda não sei, não posso falar nem que não e nem que sim, né? Mas quem sabe, até porque eu preciso desenvolver melhor o meu alemão, né? Legal. Porque é muita burocracia. Abrir um negócio É, aqui é muito burocrático. Muito, muito, com muito. certeza. Então, assim, seria algo assim que seria muito bem planejado para o futuro, mas agora não. Não, que legal, não, vem, chega devagar, não precisa chegar já com É, cheio de trabalho, né? Mas que bom, realmente eu posso falar que na época que vocês estavam fazendo isso foi maravilhoso para mim como cliente, né? Nossa, tinha tudo de bom e melhor lá, passava o cartão e levava tudo para casa, era isso mesmo. verdade, foi muito legal mesmo. Foi uma experiência assim muito legal. A gente construiu um nome assim bem bacana, que Era muito forte. as pessoas vão lembrar com muito carinho, Sem né? dúvida, sem dúvida. Fizeram Sim, com muito zelo, deu para perceber. sim, Viu? sim. E agora, voltando para o tema principal, né? E você foi e né, ficou aqui desde 2014 até 2000 e... 2000 e foi que eu voltei agora para o Brasil? Isso, Isso, eu voltei ano passado. Quando 2025. Isso, 2025. Quando deu dia 1º de julho, que o dia entrou, né? O dia meu filho entrou de férias, aí a gente já estava embarcando para o Brasil. Ok. Então, no meio de 2025, depois de, enfim, 11 anos, se eu estou 11 bom de conta anos. aqui, 11 anos, você pegou suas malas e voltou para o Brasil. Primeiro de tudo, e óbvio, você pode falar o que você desejar, mas qual que foi, né, o sentimento ou o que, que te levou a falar toda essa vida que eu construí, ou enfim, Uhum. eu vou deixar aqui e vou construir algo novo no Brasil. O que trouxe isso de você realmente voltar para o Brasil? Então, eu sou uma pessoa assim que eu não sou muito apegada a coisas. Esse também talvez seja um defeito, né? Um erro meu, né? Então, assim, eu falo, aí, tipo, sempre falavam pra mim, ah, mas você tem suas coisas aqui. Eu falava, gente, mas isso aí é coisa que qualquer coisa a gente consegue depois, a gente trabalha, compra. Importante é que a família tá tudo junto, todo mundo.
E aí, o que que acontece? Quando eu fiquei aqui, eu sempre ia e voltava do Brasil pra cá. Por quê? Porque quando eu sentia aquela saudade, eu pegava o avião, voltava, né? Uhum. Então, assim, aí quando eu tive que ficar aqui, pra mim foi muito difícil. Eu senti, assim, uma saudade enorme do Brasil, sabe? Do E que você aí, sentia saudade? Do que exatamente? Pode eu acho que falar do que você sentia. de tudo assim. Por exemplo, assim, eu achava aqui muito pacato, eu achava aqui muito assim, as pessoas muito bravas, assim, elas tinham um jeito, ninguém falava com ninguém, apesar que eu sou de Curitiba, né? E lá também as pessoas não conversam. Aham. E assim, mas eu achava meio que um tédio, sabe? As coisas funcionavam pra gente. A gente tava sempre viajando, sempre fazendo as coisas, mas eu sentia falta daquilo, do Brasil, de falar alto, de o carro do ovo, ó, sabe? Então, assim, era uma falta que eu tinha dentro de mim que eu precisava viver aquilo de volta. Só que, a minha condição é diferente de muita gente. Por quê? Porque meu esposo é alemão, o meu filho é alemão, né? Então, e eu tenho o direito de morar aqui, né? Eu só não tenho cidadania ainda porque eu não falo alemão, mas eu já poderia ter desde que ele nasceu. Uhum. Mas eu acabei deixando, a única coisa que eu tirei foi minha carteira. E aí eu tinha essa necessidade de voltar, ficava aquele vazio, e cada vez mais que eu sentia saudade de ir lá, eu não conseguia ficar aqui. Sabe? Tudo pra mim era não digo ruim, mas assim, era incompleto, sabe? E eu sentia Sim. muita falta. Aí a Bia, né, morava aqui com a gente. E aí ela resolveu voltar, foi pro Brasil de férias, acabou conhecendo o Lucas, né, o namorado dela. E aí ela foi. E depois que ela foi, o vazio foi cada vez pior, sabe? Sim. E aí eu conversei com meu esposo, eu falei pra ele, ele é doido pra morar no Brasil, né? Falei pra ele Uhum. assim: "Vamos pro Brasil?" Aí ele falou: "Vamos". Aí a gente comecei a vender as minhas Dois coisas. malucos. Dois malucos, exato. Aí a gente começou. Eu falei assim: olha, meu filho, se a gente não tem nada em lugar nenhum, então vamos escolher ter nada no Brasil. Não tem nada. O cara cheio das empresas, como é que ele ficou? Ele Não, conseguiu incomodar as aí. empresas de lá? Não, aí a gente. O sonho dele era montar um restaurante. É Que a gente verdade, eu lembro ficou disso. ali. Levar, Isso. levar o kebab pro Brasil, não era isso? Exatamente. Só que o que que acontece? Quando a gente chegou no Brasil, aí eu falei assim, ó, a gente vai ter que chegar aqui no... Eu fui primeiro. Eu fiquei lá 2 meses, ele foi depois. Só que o que que acontece? A gente, poxa, a gente tava saindo da Alemanha, o dia tá pequeno, a gente queria um pouquinho de qualidade de vida, Sim. né? E um pouquinho mais de segurança. Então a gente falou assim, poxa, vamos sair daqui, vamos para um lugar mais tropical. Aí Florianópolis ficava perto, Floripa. né? Florianópolis perto, falei assim, vamos pra Floripa, vamos. Então tá, e aí a gente conheceu um casal de amigo que veio visitar pra cá, e ele tinha imobiliária lá em Florianópolis, lá no, nos ingleses. Aí Legal. eu conversei com ele e tal, conversei, ele arrumou um apartamento pra mim, aí já tava tudo certo. Eu fui, tal, as outras coisas eu ia deixar pra ir de navio depois. Deixei aqui. Só que desde quando eu saí daqui, eu falei pro meu marido, falei assim, ó, primeiro a gente vai fazer um teste de 1 ano, né? Vamos ver se nesse 1 ano, o que que vai acontecer, o que que vai mudar, né? Sim. Se vamos tentar desenvolver nesse 1 ano pra gente conseguir Legal. ficar lá. Aí foi. Só que assim, desde que eu cheguei, eu não sei se já foi muita adrenalina antes de ir. Eu não sei, assim, eu não sei explicar o sentimento que eu senti quando eu cheguei. Eu acho que eu tava tão cansada de organizar as Viagem coisas longa. aqui. E aí, poxa, aí a gente já morava num prédio assim, de frente para uma avenida. Poxa, era 1 hora, 2 horas da manhã, os motoqueiros passando. Eu falava, ai meu Deus! Aí de manhã, tinha uma escola quase na frente, as crianças passavam bem na beira ali do apartamento e gritando e falando. Então, tipo assim, no começo eu me senti muito estranha. Muito estranha mesmo, mas eu fui me Interessante. adaptar. Não, tem que me adaptar, é só questão de tempo, né? E aí a gente morava pertinho da praia, a gente foi curtindo realmente, assim, sabe? E aí passou 1 mês, passou dois, aí o Ozzy veio, né? O Ozzy foi, né? Aí chegou lá, ele também, daí eu já cheguei, tava no invernão, tudo úmido, e eu não sabia como seria morar na praia com umidade, por causa do mar. E eu Sim. tenho asma, tenho bronquite, olha, Eita.
Pegou, sabe? Porque aqui é tudo muito sequinho, né? A gente aqui Entendi. no inverno é tudo sempre aquecido dentro de casa, né? E aí tá, aí isso aí que me pegou um pouco, aí eu falei assim, não, vambora, vamos continuando. Aí a gente começou a colocar na ponta do lápis que o quanto estava caro a vida no Brasil, a gente já sabia, né? A gente já tinha se preparado para isso. Só que aonde a gente estava, Florianópolis, o custo de vida é muito alto. É. Muito, 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 muito alto mesmo. Só que não era nem sobre o custo de vida, porque se a gente começasse a trabalhar, a gente se manteria. O que pegou mais a gente era assim, aonde Florianópolis, né? Eu falo assim que é igual a Alemanha para os turcos. 70% da Alemanha é turca e Florianópolis, eu diria ali que tá meio a meio. 50% de Florianópolis são dos argentinos, uruguaios. É, sério? Aham, era Na muito. minha, Então, na minha época, eu tava lá em 2000, de 2009 a 2016. Eu uhum. não via tanto, não. Não, era demais, demais, demais as lojas, supermercados, assim, então, e eles vinham em peso. O Uhum. final do ano era deles, esquece. Então, mas você acha que eles dominavam o comércio ou em Sim, geral? o comércio. E aí, qual que é o esquema que acontecia Uhum. lá? A gente foi, pesquisou bastante que a gente queria alugar um lugar para a gente montar o nosso negócio. Só Uhum. que, como eles ganham muito dinheiro na temporada, eles alugam os negócios no ano inteiro. E aí eles deixam fechado, né? Praticamente lá 7 meses e abre só ali 4 meses ou Entendi, 5 meses. E aí você não tem opção. Você entendi. não encontra. Ou o aluguel é muito caro porque a procura é muito grande, Sim. sabe? Só que foram coisas que a gente só foi saber lá, né? E assim, a burocracia também, assim, eles cobravam aluguéis absurdos, sabe? Era muito fora da nossa realidade, assim, sabe? Era Que muito. loucura. Aham. E você, então, no começo já sentiu o baque talvez pelo barulho que você mesmo buscava Exatamente. e acho que você matou a saudade da família, porque estava Uhum. próximo da Bea e de toda a família Sim. de Curitiba, do Uhum. pessoal do Paraná. Uhum. É, mas, ao mesmo tempo, você era empresária aqui junto com seu marido na Alemanha, resolveu empreender no Brasil e estava difícil também por causa dos valores e Sim. etc. Sim. Exatamente. E aí isso foi uma coisa que pegou muito a gente, né? E foi assim, mais por esse lado, assim. Aí eu fui assim. Aí eu já via que aquela temporada a gente não ia conseguir fazer nada, Entendi. não ia conseguir fazer nada, só que assim, a gente foi, né, com plano, com dinheiro pra gente conseguir ficar aquele tempo, mas a gente tinha que se mexer. Claro. E quando a gente viu que não ia dar para fazer o que a gente tinha ideia de fazer, aí a gente, poxa, então a gente vai ter que fazer uma outra coisa e o custo de vida pra gente, então a gente vai ter que recalcular a rota, né? E aí, daí começou a me dar assim, mas eu comecei a me sentir muito frustrada, né? Porque Entendi. daí, parece, sabe aquele ditado burro em ponto de faca? Eu Sim, sim. comecei a pensar assim. E aí, quando eu comecei a ficar frustrada, o barulho já me incomodava, Hum, o pessoal falando alto ali. A gente não. Tudo que a gente ia fazer era no centro e era muito longe. Poxa, sim. muito longe aí era muito trânsito, sabe? O problema é que Floripa só tem uma via, né? Então, Só. do jeito que congestionou, fica. Olha, e aí, e como lá o pessoal lá da Argentina, Paraguai, Uruguai, eles têm os feriados diferentes do Brasil, então tava sempre cheio. Sempre, Caramba. sempre muito cheio, assim, sabe? Mas, assim, a gente conheceu muita gente que vou levar para o resto da vida, né? Sim, Foi assim, foi assim, se colocasse na balança, eu não posso dizer que foi uma escolha ruim, porque eu precisava, que né? bom. Como eu tive essa oportunidade, eu precisava fazer isso, né? Sim, Porque, que nem eu falei para você, aquele vazio que eu sentia, ele realmente, eu tive uma resposta claríssima. que bom. Claríssima. O que que eu pensei? Eu já não sou a mesma pessoa de quando eu saí, né? É, E o Brasil já não é o mesmo de quando eu fui embora, é, sabe? Então, assim, são 12 anos, né? com Não, então, certeza. só que na memória
ainda tinha lá de 2014, É. 2013 para trás, né? Eu entendo perfeitamente o que você está colocando aí, porque a última vez que eu morei no Brasil foi em 2016. Uhum, Né? Até é engraçado, né? Porque eu não acompanho tanto as notícias do Brasil, mas até, enfim, piada interna eu não pego mais. Eu não sei o que. Sabe? Eu não entendo quando eu vejo coisa de brasileiro para brasileiro na uhum, rede social. Eu não entendo inicialmente. Eu preciso dar uma pesquisada. O que, que é isso? sim. Né? Então, é realmente a gente fica meio deslocado e o nosso É, pensamento para naquele momento que a gente viveu no Brasil, sabe? exatamente. Então daí eu comecei a sentir saudade da vida que eu tinha aqui, dos meus amigos. Por quê? Porque eu fui uma pessoa diferente, mas eu não sei se essa palavra está correta. Eu amadureci vivendo aqui, né? Eu cresci, sabe? Então, assim, no Brasil era mais assim, ai, tem a mãe, tem os irmãos, tem a família, ai, fica aqui. Não, aqui a gente quando você aprende na dor, você dá valor. Sim. Né? Então, assim, tudo que daí eu aprendi aqui, né, a ter, por exemplo, assim, o respeito com o horário, né? O respeito para atravessar uma faixa. O dia a gente ia andar de bicicleta, eu ficava morrendo de medo, né? Como é Porque que as foi pessoas isso? Me fala em não relação à param. As pessoas pontualidade, em não, relação a as pessoas respeito do não param. trânsito. Me fala. As pessoas não param na faixa para a gente poder atravessar, né? E daí o Jay queria andar, ou até eu mesmo de bicicleta, eu ficava morrendo de medo. Não que aqui eu não tenha, mas lá era muito mais. Porque Sim, do nada você tava andando de carro, saiu um motoqueiro e passava, e sabe? Então, assim, claro, a gente sabe que o Brasil ele é um país muito grande, né? E tudo que é muito grande, existe uma maior desordem. claro, com certeza. Né? E aqui na Alemanha é um país menor, existe muita burocracia, só que essa burocracia funciona. Sim, Né? Às sim, vezes pode demorar um pouco mais, às vezes ela pode ser um pouquinho mais sistemática, mas funciona. No final funciona, né? sim. Então, e aí eu fui, né, falando, poxa, eu tava lá, mas depois eu coloquei na minha cabeça assim, não que eu me arrependa de ter ido, Com mas certeza. isso para mim foi um aprendizado, né? Cara, Para que mim, legal. né? E Para assim, mim. você saiu da Alemanha com o pensamento de buscar, buscar algo que estava incompleto para você. Uhum, O que exatamente. que foi esse algo e como completou? Ficar perto da família um tempo, experimentar o Sim, Brasil. sim. Tentar, por exemplo, assim, essa que nem eu falei, assim, que eu tive essa madureza aqui. Poxa, agora que eu aprendi, a gente teve experiência aqui com o restaurante, né? Então foi muito legal. A gente conheceu várias pessoas, eu viajei bastante também. Então teve esse, como que eu posso, preenchimento de culturas Sim. também, sabe? Eu falei, poxa, acho que eu tô com uma bagagem top agora, né? Vou voltar e, assim, tenho muito para fazer. E não, Sim. não, sabe? Então, olha. E colocando na balança, e eu gosto de olhar da perspectiva positiva. O que é Uhum, bom no Brasil e o que é bom na Alemanha. Você não precisa falar que é ruim no outro, só falar o que é bom no Brasil e o que é bom na Alemanha. Para você. Para você. uhum. Ah, o bom do Brasil é assim, eu vou falar de coisas assim que eu achei da onde eu estava, né? Você tá perto de pessoas que você gosta. Aí, final de semana, ó, tô subindo para Curitiba, tô indo ali visitar minha tia, não sei o quê. Então era muito prático, né? Bateu aquela saudade, né? Você já tava junto com os filhos. Ah, ligou, ó, vamos sair do trabalho, vamos tomar uma cervejinha na praia. Passava no mercado, pegava a caixinha térmica, É isso ia lá, a aí. gente sentava na praia. Poxa, isso daí era muito legal. Parafão. Farofão mesmo, a gente ia, escutava uma musiquinha, né? Então era muito legal. E Sim. assim, foram essas coisinhas que eu dei muito valor, Claro, com certeza. né? Que eu dei muito, poxa, a gente amava ir lá comer um açaí, Ah, isso tinha aí, um delícia. karaokê, né? Pra quem me conhece Sim. sabe que eu amo karaokê. E tinha um karaokê lá e eu achava assim muito legal.
E aí foi assim, de conhecer pessoas também, e como a gente vai conhecendo, você vai conseguindo classificar o tipo de amizade que você vai querer, Sim, né? com certeza. Então isso foi muito legal, né? Então, assim, é essa facilidade do Brasil que eu gostava, Que sabe? legal, que legal. Claro, você Posso falar, imaginar isso. você falar, qualquer hora da noite aí você quer pedir uma pizza, uma coisa, liga, é iFood, é não sei o quê, então é tudo muito Funciona prático. 24 horas. Não, e Uber? Uber é a salvação das pessoas do Né? Brasil para quem não tem carro, sabe? Só que como Florianópolis era tudo muito longe, poxa, Uber era cara. Hum, Então, assim, claro, para lugares menores, Uber é tipo show de bola. que legal. E Muito, aqui na muito bom. Alemanha, fraco. Não tem. É, Táxi aqui esquece, caríssimo. sim, sim. Esquece, tem que Em andar de ônibus. compensação, tem trem, né? Assim, Quando ele funciona, né? quando tem atraso, né? Verdade. Beleza, entendi do Brasil. Então, e o que da Alemanha, para tua perspectiva, para o teu momento de vida, é tão importante que você falou, não, Alemanha, pelo menos por agora. Jay, Seu né? filho? O meu filho, aham. Claro, no Brasil ele estava desenvolvendo, até agora que a gente voltou, ele tá falando muito mais, ele tá assim muito mais aberto, porque ele é autista, Sim. né? Então, assim, ele sempre foi muito fechado, porque ele nunca conseguia, apesar de ter nascido aqui, o pai fala alemão, mas assim, para ele às vezes era mais difícil ele se comunicar, Uhum. né? Ele não entender muitas coisas. Então, assim, o Brasil ajudou muito a ele ter uma boa visão, uma boa comunicação com as pessoas, né? Ah, Então, que quando ele legal. voltou, todo mundo falou: gente, mas o Jay tá muito diferente. Ah, Ele que tá falando bom. mais, ele tá interagindo mais, sabe? Sim. Então isso foi muito bom para ele, muito positivo. E ele foi o primeiro contato que ele teve. É a Assim, primeira vez no Brasil? não, ele já foi outras vezes, mas assim, de passar mais tempo, que ele se lembra, ele foi quando ele era pequenininho, Sim, sim. né? Mas assim, que ele nunca vai se esquecer, Ah, que sabe? legal, que legal. É, então isso foi muito bom para ele. Mas assim, eu lembro assim que para mim, na questão assim, daí a Bia, né? Ela foi ficar lá em Curitiba. Então assim, Uhum. ela foi embora daqui. Aí a gente quis ir atrás dela também. Aí chegou lá, ela ficou mais longe também. Então a gente acabou ficando sozinho, porque a gente estava construindo Sim, algo novo num lugar diferente, sabe? sim. E assim, daí eu comecei a lembrar dos meus amigos aqui, ficar com saudade deles, né? Porque assim, a gente sabe que aqui, apesar. Aí eu ficava com saudade do silêncio. Olha isso. Do silêncio. Foi quando eu botei o pé aqui de volta, eu falava assim, gente, que delícia. Que delícia, sabe? Você andar assim, eu falava assim. Porque, assim, claro, as pessoas pensam que aqui é tudo muito limpinho, é tudo assim, é tipo Japão, né? Mas não é, não, gente. Aqui é bem, né? Ah, E tem também aí seus cantos sujos. tem. Às vezes, quando eu passava assim, algum canto sujo, eu falava assim: oi, sujeira, que saudade. Pra você ver, a pessoa da psicológica até afetado já. Nossa! E legal que há um ano atrás o que te faltava era o barulho, né? É, Que doideira. Mas exato. é muito, cara, é muito legal ver isso. E eu tô de verdade aqui aprendendo com você, porque eu tô aqui há 10 anos. E eu não sinto a necessidade de voltar ao Brasil. Gerson, tá? Sim. E talvez pelo mesmo fato que você. Eu tenho uma filha, tenho uma esposa. Então, eu quero fazer com que a vida dela seja estabelecida com segurança. Uhum, Eu tô bem sendo reconhecido, né, como um engenheiro. Então, sim. tá funcionando para mim. Então, Uhum. em time bom não se mexe, né? Então, eu vou mexer, É, tá ótimo, né? exatamente. Então, mas é legal entender o que te deu o trigger, o que te deu aquela faísquinha de falar, pô, bora tentar de volta o Brasil, Uhum, porque realmente é muito importante a gente ouvir o que está dentro da gente, né? O sim, seu sentimento estava ali. Você falou, eu estava incompleta. é. Realmente é muito importante. Mas que interessante que, é óbvio que teve os desafios. Você acha que, é uma pergunta para eu entender mais, né? Você acha que se o business tivesse dado certo no Brasil, você teria ficado ainda mais para sempre, quase, vamos dizer assim, né? No caso, continuado? Ou Uhum.
Qual que seria o seu movimento? Ah, eu acho que eu teria ficado. Uhum, Eu acho que sim. Acho que eu teria ficado, porque assim, a gente planejou de ir pra lá, né, e ficar lá. Eu não queria, tipo assim, porque eu falei assim, ó, a gente, porque a ilha é muito grande, né? Eu sim. falei assim, ó, vamos ver se a gente vai ficar aqui nessa parte da ilha ou se a gente muda. Uhum, Então, só que a gente tinha que levar um tempo também pra gente conhecer a ilha toda, né? E ali a gente já tinha conhecido algumas pessoas, tinha mais contatos, tal. Só que assim, você montar um negócio claro, você tem a possibilidade de trabalhar em casa. Só que eu sim, já tive essa experiência de trabalhar em casa e eu não queria mais, sim, com né? certeza. Eu queria separar o meu trabalho da minha vida pessoal, Com certeza, muito importante né? aqui. Exatamente. Então, assim, mas se fosse dessa maneira, eu tinha dado desde o começo. Só que não era o que eu queria, né? E aí, eu não sei, sabe? É Mas tanta que coisa. legal, que legal. Bom, porque o que você traz para mim é interessante, porque eu pensando, né, num modo mais sistemático, eu faria, se, por exemplo, dando um exemplo aqui, se tivesse um planejamento maior ainda, ou seja, de Uhum, 2 anos que vocês poderiam é. ficar meio que sem fazer nada, talvez Uhum, teria um outro outcome, teria um outro resultado, né? uhum. E também uma questão que pegou, por exemplo, assim, o Ozzy, ele sempre tinha projetos, né? Exato. Só que muitas pessoas não sabem, só que é na parte automobilística que diz Isso, isso. isso, isso. Só que a Alemanha está passando por uma crise automobilística. Claro, sim, com Né? Então, certeza. assim, isso também pegou um pouco a gente, porque daí, como ele estava sem trabalho aqui, então vamos ficar no Brasil, né? Então, para você ver, a gente voltou agora que ele está começando, né, a É conseguir de engrenar, volta. Por quê? Porque não é só uma questão de trabalho, é uma com questão que o país certeza. também está em crise. Sim, com certeza. Eu sempre falo, é importante olhar para o movimento do mercado, entender aonde está funcionando, aonde não está funcionando, Sim. né? Porque é óbvio que tem áreas que elas ficam em ascensão, elas ficam estagnadas mesmo na Uhum. situação, outras crescem, como a área da defesa militar, por exemplo, né? Uhum. Mas outras caem, É. até pelo caso, está citando automobilístico, por causa da China, que é a concorrência Uhum. forte, né? Sim. Então, não, mas é muito importante. Cara, que legal, que legal. Não, E e se você falando da China, eu lembrei de duas coisas que aconteceu, tanto lá quanto aqui. fale. Quando eu cheguei lá, eu percebi que a BID, porque é assim que eles falam no Brasil, Uhum. BID, né? Aqui também, eles devem falar diferente, mas eu não lembro agora como fala. E aí, Era em todo lugar, era em todo lugar, todo mundo tinha carros da BID. tá Eu nunca tinha saindo lá visto. bastante? Saiu o HB20, todo mundo tinha. E era muito assim, era em todo lugar. Eu achei interessante, né? Porque carro elétrico no Brasil é uma coisa nova. Aqui a gente já vê mais. E quando a gente chegou aqui, e eu nunca lembrava, eu nunca tinha visto aqui na Alemanha nenhuma loja, nem nada. Eu já vi alguns carros, mas não era algo comum. É Sim. sempre a Volkswagen, Mercedes, né, a Audi. Aí, quando a gente chegou a uma grande loja aqui em Brand, né, saiu a Volkswagen, né? Volkswagen entrou uma BYD. Eu falei, Uau. gente, aí para você ver o quanto que o mercado tá abrindo, tá deixando, né, as empresas de fora, né, para você ver como a crise tá crescendo. Porque Mas, eles não deixavam, porque a Alemanha, minha filha, é só os carros da Alemanha, sim, sim. né? É Olha, porque tem que ponderar, né? Acho que quando eles sentem que não tá tendo saída, não sim. adianta ficar forçando algo, né? Você tem que pensar o que está sendo feito para remanejar. No caso da Alemanha, ela foi muito tardia nos movimentos dela. Então, Uhum, quando ela percebeu, a concorrência estava acelerada. Então, agora que ela está correndo atrás. Eu tenho uhum, certeza, a Alemanha é muito forte na base dela, então ela vai voltar. Ela vai voltar uhum. nesse topo. Mas ela vai ter que trabalhar bastante, porque a mão de É, obra da China é muito barata. E muito aqui, barato. ó, engenheiro, técnico ganhando bolada. Na China, um dos meus supervisores viajou para a China com uma galera. Eles trabalham 12 horas ou mais por dia. E foi É, ver salário, não chega nem na metade do nosso. Então, sim. cara, para você conseguir vender um produto
com o valor que eles vendem e eles estão chegando. Claro que a qualidade ainda não é a da Alemanha, mas eles estão chegando muito próximo. Então Uhum. fica difícil competir com eles, fica muito difícil, Sim, entende? sim. É. Então é esse tipo de coisa que a Alemanha está olhando agora. E Uhum. eu fazendo parte da engenharia, eu sei disso, que ela tá tipo, caramba, eles sempre falam assim, né? Que, tipo, por exemplo, vou nomear classe A, classe B, classe C, né? Sim. Ah, nós temos produtos classe A e concorrência classe C, classe B, mas eles estão chegando, então a gente tem que correr, Uhum. porque se começar a apertar em relação à qualidade, né, diminuir a diferença e o preço está pela metade, a Alemanha não ganha, entende? Não. Então, isso é muito legal que você colocou, e daí, Uhum. claro, eles têm que aceitar. Quando É. o concorrente tem lá um produto pela metade do preço e tem poder aquisitivo para comprar o estabelecimento ali e tirar a Volkswagen, aceita que dá menos, né? É, exatamente. E aí, você viu, e no Brasil também é em todo lugar. Todo lugar. Então, foi assim, Legal. duas coisas que eu comparei, que eu vi, né? E eu vi o quão forte tá, tanto lá quanto aqui, né? Então, e você tinha perguntado pra mim, assim, o que que eu. De bom, assim. Claro, eu vou, por exemplo, assim, as coisas no Brasil são muito mais caras, né? Aqui. Muitas vezes, quando a Bia estava aqui, então, lá, chama passagem, vamos para, sei lá, vamos para Portugal, 50 euros e de volta cada pessoa, Na né? Alemanha. Na Alemanha, quando a gente estava aqui. Então a gente tinha sempre muitas essas oportunidades de viajar para lugarzinhos, pegar o carro, ir aqui para Paris, e aqui, e é tudo aqui do Na lado, esquina, aqui na esquina. aqui na esquina, né? E aí, e no Brasil, poxa, eu ia lá para Curitiba, não gastava menos de R$ 600. E para quem tá lá com esse valor, para uma família, é muito dinheiro. Sim. Sabe? Porque não é só os R$ 600. Você pagava isso, tipo assim, de passagem de ônibus, né? Então, se você fosse fazer um passeio, Nordeste, Rio de Janeiro, era coisa assim de uma viagem por ano, né? Sim. Muito bem planejado. E aqui claro, a gente também planeja para fazer, mas tem algumas coisinhas que a gente consegue fazer mais, né? A gente 600 consegue reais, 100 euros aproximadamente, dá um 100 bate-volta euros. daqui para Paris, hein? Dá um bate-volta daqui para Paris, ainda comendo aquele pão ruim de Paris. E falando francês. Falando francês, porque na França não pode falar inglês, não, que eles não querem. Se falar inglês, ignorado na hora. Ignorar. E aqui a gente tem muito assim, poxa, tem parques legais, tem lugares assim. Então, claro, Florianópolis, poxa, tem praia, né? Só que assim, é só na época de calor. Sim, Depois, aqui, se tá inverno, você encontra os lugares para você fazer coisas no inverno e lugares fechados. É piscina quente. sim. E daí passou o inverno, agora estamos na primavera. Poxa, você já tem os zoológicos que é legal, que são legais, tem que estar aberto. Então, assim, vamos uma expansão de coisa, e no Brasil não, tudo a gente vai fazer tudo, tudo. É, Pagar em esse tipo de coisa, mas então era assim tudo tinha que pagar em comparação assim de custos, tudo tem que pagar, né? Pode fazer algo a mais, mas que é muito diferente, então, é muito diferente. E claro, a gente ganhou muito e o custo de vida aqui também é caro. O custo de vida, você faz olha, a Aline deu uma travadinha muita para coisa, mim, assim, é a caro. Aline tá Só travando para mim também. Aline, você voltei, tá me ouvindo? Você tá travando um pouquinho para mim? voltei, Olha, você tá voltando devagarzinho, ouvi, deu uma oscilada, tá? acho que eu perdi uns 20 segundos do que você falou no final. O seu rosto ainda tá um pouquinho mexido na tela. Vamos ver se volta. Aí. Sua internet 4G tá funcionando não, hein, Tá. Pia? Tá carregando, tá carregando. Vocês estão. Tá o vídeo, agora tá o som também travando. Ó, me avisem aí, né? O meu vídeo tá funcionando bem, né? Meu vídeo tá funcionando bem. Confirme aí que daí, porque o da Aline tá voltando devagarzinho. Olha, você tá parada, mas
E como eu falei, ainda não tá com a tela, não tá com a tela com boa, congelou a imagem, estão falando. Eu aguardo você. Eu aguardo, eu aguardo. Tá voltando, eu tô vendo o movimento agora melhor. Tá voltando. Aí, ó. E já tô vendo as gracinhas. Voltou, voltou. Não, pra mim, eu tô vendo vocês perfeitamente. Sim, voltou, voltou total, 100%. Tá, desculpa. Você tava falando várias coisas, no final começou a picar, e daí eu falei, não, vai voltar, vai voltar. Tá, finaliza aí de novo o que você tava falando, porque eu perdi. Amigo, era só na hora, agora eu esqueci que eu falei. Sabia, no automático. Não, show. Você tava só falando assim, ó, que, você perguntou sobre coisas boas, coisas não sei o quê, e daí você falou que era caro viajar no Brasil. E daí a gente comparou em relação a Paris, né? Que aqui é realmente do lado, 4 horas daqui de carro, Sim, sim, né? E enquanto, enfim, no Brasil é muito caro viajar sim. internamente, correto? Exatamente. Não, e eu disse assim que, por exemplo, assim, aqui você, com criança, tá inverno, não quer sair, mas você consegue ir em lugares que você vai pagar barato, por exemplo, uma piscina. Você paga lá, sei lá, 3 horas, 2, 3 euros, Uhum. né? Então, no Brasil não. Se chegou inverno, se não é um shopping e coisas que você vai ter que gastar dinheiro, você não tem o que fazer, Ah, né? sim, Então sim. você é escravo de fazer tudo o que tem que gastar dinheiro, nada é de graça. E aqui não. Nossa, Aqui a gente tem mais, por exemplo, poxa, se você tem uma bicicleta, um patinete, você leva sua filha para qualquer lugar, tem lugares lindos para ir, né, para passear, só para passar a tarde, tomar um sorvete. No Brasil, nem pensar, que nem pensar. interessante. Eu não tinha isso mais na cabeça, assim, eu não lembrava mais disso. Em relação Uhum, ao clima, você passou o inverno no Brasil? E como é passei. que foi? Como é que foi? Compare para mim, por favor. Foi assim, o apartamento embolorou tudo. Por quê? A gente tava em casa, né? E tava frio, chovendo. Lá em Florianópolis chove demais. Então é muito úmido por causa da praia. E aí o que que acontecia? Eu abria o apartamento para entrar um ar, mas depois eu fechava. Só que como a gente tava em casa, então ficava aquela a umidade dentro. E era questão de 2 dias assim embolorar tudo. Tudo, tudo, tudo. Caramba! Aham. E aí a gente tinha que ficar saindo do apartamento e ia para onde naquele frio? E falando nisso, como que é o frio? Comparando. Compare o frio Brasil, Sul Ah, e Alemanha. Compare, por favor, porque eu vivi no Sul. não, e lá em Curitiba também, né? Ó, na praia tem umidade por causa do mar, né? Em Curitiba era também, tinha sereno, geada. Eu lembro, eu falei pro Jay esses dias, quando a mãe ia pra escola, saía de manhã pra ir pra escola, tava branquinha, assim, de geada, né? Mas a gente sempre cachecol, luva, touca, bota. Então lá em Brasil, Curitiba. Aham, exatamente. Só que a diferença aqui é que no inverno dentro de casa, né, a gente tem essa opção de estar no quentinho, com né? Então certeza. você se sente acolhido dentro de casa. E no Brasil a gente sente frio. Cara, ninguém acredita em mim. Que bom que você veio falar, porque eu falei, eu vivi em Florianópolis, eu sou de São José dos Campos, São Paulo. A primeira semana que eu dormi em Florianópolis foi em julho de 2009. Eu não Hum. senti o dedão do pé. Eu tava desesperado, eu pensei que eu ia perder o pé. Porque tava muito frio, mas muito frio. Uhum. Eu nunca passei um frio tão grande na minha vida Sim. quanto em Florianópolis. E É, eu já fui para a Rússia no inverno. Eu vivo aqui na Alemanha há 10 anos. Eu nunca passei o frio que eu passei no é. Brasil. Então a galera tem medo do inverno. Não, vocês não sabem o que é inverno. Não, não. Né? E quando a pessoa fala assim, ai, Alemanha, aquele gelo. Gente, aqui é muito mais quentinho e a neve nem é fria desse jeito, igual aí, que é chuva e, ai, muito vento. Ai, gente, mas parece assim, parece até que tá falando só mal do Brasil. Gente, eu amo o Brasil, tá? Amamos o Brasil. Amamos o Brasil. Exatamente. Eu acho que o mais importante é isso. Só que para minha vida, para a pessoa que eu sou hoje, né? Não é o lugar que eu quero morar. Aí eu até falei, depois desses 7 meses no Brasil, nem tão cedo agora eu quero voltar, porque agora
a minha cabeça tá aqui, né? Tenho outras prioridades. Mas assim, eu revi a minha família, né? Passei mais tempo com meus filhos lá. Então, assim, eu não posso reclamar. Né, falar assim, ah, Claro. ele foi lá, agora fala mal. Não, eu não tô falando mal, eu tô falando da Você minha está falando do seu experiência. sentimento, a sua experiência, Exatamente, né? da minha experiência. E o Brasil é maravilhoso, né? Só Também que acho. por conta de todas essa, que nem eu falei, tudo que é maior demanda mais trabalho, Sim, com né? Demanda certeza. mais trabalho. E no Brasil, se você realmente não é rico, aí você depende do rico para trabalhar para eles. Porque Essa vida no Brasil eu nunca tive, então eu realmente não sei. O que eu sei é o seguinte: se você, enfim, eu vou falar assim, tá? É uma classe em desenvolvimento, classe média, com certeza você vai ter muitas vantagens para cá. é, Agora, se você é uma vida acima da média, e eu não sei não qual é essa vem. vida porque eu nunca tive, Uhum, talvez aqui não seja o lugar tão certo. Porque é. aqui, para pagar alguém para limpar a casa é caro. Uhum, Para fazer uhum, reforma é caro. Você vai ter que fazer você mesmo. é. Aqui, ó, já estou planejado. Amanhã que eu vou subir a parede aqui. Eu estou aqui preparado já. Então, é isso. Então, acho que tem muitas vantagens que a pessoa tem que Sim, olhar, entender qual que é o perfil dela e o que que ela é. busca, né? Uhum, sim. E é aquela coisa, quando você sai do Brasil, tem a dificuldade, tem a falta, Sempre. né? Sempre. Até porque se não tiver isso, alguma coisa tá errada, né? Né? Tem alguma coisa errada. Então você sente, até porque você vai para um país que as pessoas falam uma língua diferente. Se mudar de cidade já é difícil. Sim. Mudar de bairro, porque a gente gosta de tudo assim. Ai, já tem aquele mercado que eu sei onde que é, tem ali que eu sei. A gente gosta daquela rotina que a gente sabe onde encontrar tudo, Funciona. né? Exatamente. Quando você vai mudando, o nosso cérebro ele quer as coisas do jeito que eram. Então, até você se acostumar com o novo, demora. Sim. E num país que é tão, tão longe, uma terra tão, tão distante, Sim. né? E é comida. Então, até você se adaptar, a pessoa ela já tem que vir, né? Só que ninguém me falou isso. Eu falo, tem tanta coisa que eu faço que ninguém me avisou, aí eu tenho que aprender agora e passar para os outros. Abrimos no peito a floresta, agora me ouve, né? Agora daí eu tenho que passar a experiência para os outros, né? Sim. Mas igual quando eu abri o restaurante, né? Foi ali na lida, foi só a gente fez tudo sozinho e Sim. aprendeu assim na canseira, tudo, mas a gente aprendeu. Então assim, o que a gente passa, ninguém tá ensinando ninguém, né? Quem sou eu para ensinar alguma coisa? Porém, eu tô Sim, sim. passando a minha experiência de vida, né? Do que Ouve quem aconteceu quer. comigo. Hã? Ouve quem quer. É, entende? A minha experiência, e assim, mas foi, que nem eu falei, foi ótimo pra mim, eu precisava disso, sabe? Que bom. Porque eu acho que mesmo que eu ficasse aqui, e não tivesse ido pro Brasil, eu ia passar todos esses anos, esse tempo que viria, que ia vir pela frente, com esse vazio, então eu não ia estar aqui Exato. feliz, eu iria estar infeliz, sabe? E agora, então, que legal. Então agora eu trago uma provocação. Então você acha que se alguém que está passando por esse momento, esse sentimento de vazio, ela deve ir para com plano de ficar ou talvez um planejamento de uma visita maior, talvez o que que você, sim, uma sugestão para a pessoa não largar tudo? Não sei, cada um tem a sua vida, cada um tem a sua Uhum. escolha, mas se tivesse com aquele sentimento agora, aquele sentimento do passado, mas com conhecimento de agora, o que que você faria? É que depende o que a pessoa vai querer fazer no Brasil. A gente foi para abrir um negócio. Abrir um negócio é uma coisa mais difícil. Sim, Se eu fosse, por exemplo, eu vou para trabalhar para uma empresa. Se não desse para uma, já me candidataria para várias, né? sim, Então já seria mais fácil, porque você não teria obrigação, né? Então, assim, se a pessoa vai para o Brasil para trabalhar para outras pessoas, já começa daqui, né? E se passar, e já vai, né? Mas tem a outra questão também. A pessoa vai para o Brasil, ela tem a possibilidade de voltar ou ela está aqui com um visto provisório? E se ela sair, ela perde esse visto? Porque dependendo, hum, quando a pessoa está muito tempo só estudando, quando ela sai, ela não pode voltar mais. Às vezes ela tem que ficar 2 anos, 3, até ela poder voltar.
sim, né? A gente, como tem o visto, a gente podia voltar quando quisesse. sim. Então, aí tem a outra questão. A pessoa tá sozinha ou tem família? Boa. Né? Tem outra questão. Lá no Brasil, você tem um imóvel, tem uma casa, ou você vai ter que morar de aluguel na casa dos outros? Né? Então, assim, são várias questões, né? Então, assim, mas se a pessoa tem um imóvel, daí já é já não paga um aluguel, já vai Sim, direto para a casinha dela, né? Mas em morar com os outros é difícil. com Pagar certeza. aluguel é difícil. Você começar de novo é difícil, né? Você ficar comparando é o pior de todos. É, A comparação é pior de todos. Eu sempre lembro, assim, a gente aprende que quando um rapaz conhece uma moça, né, eles namoram, e aí o tempo do namoro é para a pessoa se conhecer, né, e sim. realmente se for isso que eles querem casar. Então, a gente aprende que a pessoa casa, né, Deus ele quer que a pessoa fique com uma pessoa só. Porque se ela for ficando com outras, depois ela vai comparando. Ah, mas aquele lá não era assim. Ah, mas aquela lá não fazia isso. Entende? Então, esse negócio de você comparar é muito ruim. Ah, porque no Brasil é não sei o quê, porque no Brasil. Não, não dá para comparar. Você não tá no Brasil ou não tá mais na Alemanha. Então, assim, você já tem a experiência de onde você vem, sabe como é que é. Quando você vai para outro lugar e saber, hoje em dia, o que tem de bom é a internet. Então a gente consegue, na época que eu vim, não tinha tudo isso, É verdade, é verdade. né? Assim, o pessoal Quase fazendo sem live, informação. explicando, exatamente. Então, esse tantão de informações, ele ajuda Com muito. certeza. A gente não teve esse passo, né? De conhecer, de conhecer, já chegar aqui conhecendo pessoas, Sim, né? Então é diferente. Então já está um nível um pouquinho mais avançado. sim. Mas é aquela cabeça. Se você voltar, pensar que depois você talvez não vai poder voltar mais, né? Tem, E tem perspectiva, tem perfis diferentes, né? sim, e se a pessoa tá muito tempo aqui, tipo assim, passou daquela fase do desespero de voltar, se ela voltar, ela vai se arrepender. Você acha? Vai. Se a pessoa tá aqui, tipo assim, sei lá, 4, 5 anos, ai, porque eu quero voltar. Não volta. É Não volta. mesmo? É Por mesmo. quê? Ela vai se arrepender. Interessante, Vai interessante. se- É. E aí vai chegar no Brasil, vai ficar com saudade, lembrando das coisas daqui, tal. E aí ela vai se arrepender. Claro, se ela puder voltar, ok, mas vai começar tudo de novo. Sim, É igual com a gente, né? A gente chegou aqui, né? Então a gente tá passando ainda por um perrenguezinho, porque nós vamos ficar com o apartamento dos amigos nossos, sim, mas por conta da documentação que aqui demora, né? Esse é um outro ponto, né, que pega também. Ainda a gente não conseguiu o apartamento. E o sim, Jay tá 2 meses e meio sem ir pra escola. né? Tem que correr atrás. Sim. Sim, entendeu? Então, assim, claro, mas eu sou uma pessoa assim, eu tiro sarro da minha própria desgraça, sabe? Então, assim, não deixar se abalar pelas coisas, né? Sim, Então, assim, foi a escolha que eu fiz e essa é a escolha real que eu quero. Né? Só que eu tive que ir lá, passar por tudo isso. Então, assim, se a pessoa. Uma dica que eu daria é não vai. Não vai. uau, Não vai. caramba. É. E você tem um porquê, um único porquê? Eu tenho, porque a comparação. Porque quando a pessoa já viveu aqui, ela teve essa experiência de passar bastante tempo aqui, e ela já é praticamente como se ela foi Ai, como eu posso dizer? Ela foi remoldada. Por quê? Porque ela vai aprender a respeitar as coisas aqui, coisas que às vezes no Brasil não é. Ela vai aprender a viver com o pouquinho que ela tem, mas desse pouquinho ela vai fazer muitas coisas que o Brasil não tem essa possibilidade, né? Ela vai aprender, tipo assim, sobre o silêncio, né? Respeitar, todos os vizinhos se respeitam, chegou tal horário, acabou no Brasil não tem. Não tem isso. Então, assim, são várias coisinhas que é como se parece que você voltasse.
no tempo, Que sabe? interessante, cara. E como se aqui, apesar de tudo, a gente tivesse assim alguns passos à frente. E aí No que você, você disse? em muitas coisas, né? No estilo de vida em geral. Não digo assim por questão de dinheiro, não digo assim por questão de alimento, eu digo por questões básicas, né? O convívio com as pessoas, o respeito, a responsabilidade, né? Saber esperar, né? Porque lá no Brasil as pessoas às vezes têm que esperar. Aqui, o sistema de saúde é horrível, eu acho. O sistema de saúde é horrível. E todo mundo é obrigado a ter plano de saúde, Sim. né? Todo mundo é obrigado. No Brasil ainda tem o SUS, né? Só que também todo mundo tem que esperar. Aqui a gente paga e tem que esperar. No Brasil, se você paga, você não espera, Eu não né? sei como funciona isso. Nunca tive particular na minha vida, então. Então, no Brasil, se você tem particular, você não espera. Você Ah, precisa lá de interessante. um, de um exame gastro, é no mesmo dia. Aqui não, você espera um mês, e isso pagando, Sim, sim. né? Então, assim, você aprende a ter a paciência, a esperar, a se virar sozinho, né? E no Brasil, não, você quer pagar para a pessoa fazer, né? A gente quer comparar. No Brasil, eu falo assim que todo mundo também tem uma vida muito exposta, né? De mostrar casa, de Hum, mostrar carro, de isso e aquilo. E aqui não, as pessoas são muito reservadas. Às vezes você conhece uma pessoa. Você não vai saber a pessoa é um bilionário, mas você não sabe por quê? Porque aqui todo mundo tipo assim, todo mundo é igual. No Brasil não tem essa classificação que o rico, ele é rico e quer realmente mostrar, entende? Que ele sempre vai estar lá em cima e o pobre, né? Aqui não, o rico anda de bicicleta, o rico anda de ônibus, anda de trem, então você não sabe, não tem essa desigualdade. aqui tem Claro, menos ostentação e exatamente. bajulação Sim, para as pessoas que têm mais ou menos dinheiro, né? Ou seja, sim. não existe uma adulação para isso, né? Então isso que eu quero dizer, por exemplo, assim, a pessoa que é rica, você vai poder ir nos mesmos lugares que ela. Vai comprar as mesmas coisas que ela pode comprar. Sim, Vai poder comer as mesmas coisas que ela come. No isso é Brasil, verdade. não. Se você, por exemplo, voltar para o Brasil, para lá ganhar um pouquinho mais de um salário, se for comparar o preço de um aluguel, que é caríssimo, né? Passagem de ônibus é caro. Tudo, você vai levar uma vida assim, menos que você tem aqui, né? Comparado ao Brasil, e isso vai pesar. Sim, entendi. Sabe? Isso vai pesar muito, e daí a pessoa vai falar, ai, mas lá era assim, ai, mas lá era assim. Então aí vai virar o reverso, né? Então é melhor se contentar com o que você tem, sabe? Conseguir, vai no Brasil, visita, passa um mês e depois volta para a realidade, né? Porque é uma troca assim muito difícil, muito pesada, sabe? Interessante. Então, deixa eu te provocar de novo. Não quero ficar te estender tanto, mas é rapidinho essa. Então, você acha que quem foi picado pelo mosquitinho da Europa, Alemanha, tende a, depois de um tempo, né, a Uhum. ficar ao invés de voltar? Sim, entende. Entende porque o Brasil é um país, apesar de ser lindo, é um país difícil, muito difícil, sabe? E aqui eu falo assim que a gente tem mas a nossa dificuldade aqui é o quê? É a falta da família, é a troca da alimentação, né? Que é comida diferente, é o idioma, que são coisas que depois a gente vai conseguir. Só que quando a gente volta pro Brasil, a gente tem essas coisas de volta. Só que a gente esquece de tudo que a gente aprendeu aqui, né? Então, essas coisas que você somou estando aqui são coisas que lá no Brasil vai ficar para trás. E muitas vezes você não tem o valor que você achou. Ah, eu fui, eu me formei na Alemanha. Ah, eu viajei. Não, muitas vezes isso aí não, sabe? E aqui a mão de obra ela é muito mais valorizada. Porque não tem, né? Sim, Que nem você falou sim. da parte de engenheiro, parte de limpeza. E no Brasil, não. Eu estava trabalhando lá numa mansão, né? E eu trabalhava só na parte da cozinha, eu preparava café da manhã e almoço. Mas, tipo assim, da onde eu vim, não interessa. Para eles, eles querem lá a comida deles, entendeu? Vão pagar o quanto eles quiserem, entende? E se, tipo assim, se eu não tivesse contente,
chama outra. A oferta e procura no Brasil é totalmente Ex- diferente do que na Alemanha. Exatamente. Então é uma coisa que não é valorizado, Sim, sim. né? É, e outra coisa que você falou, bem rápido, o poder de compra, né? O quanto você ganha e o quanto você gasta. É, No caso, você falou bem rápido que no Brasil é bem caro e fazer uma viagem, né, de Floripa para uhum, Curitiba é super caro, R$ 600, o que é um valor considerável, né? E sim. fazendo a conversão, 100 euros não é um super valor aqui. É um Uhum, dinheiro, mas não é um super valor, porque a gente consegue fazer esse dinheiro tranquilo aqui. Só sim. que no Brasil eu não sei como que é isso, né? É porque Então, o salário mínimo do Brasil é R$ 1.500. já é Aí como é que... quase metade de um salário mínimo só para fazer essa viagem. Exatamente, uma viagemzinha ali. Isso só o ônibus, fora que você vai ter que pegar o Uber, talvez para ir até a rodoviária, o Sim, Uber da onde que você chega, se você não tiver ninguém. Então, assim, se você for pôr no papel, isso era uma viagem para 3 pessoas, sim. tá? Então, assim, se você for pôr no papel, é tudo muito caro. Então, as pessoas, elas não têm muitas opções, né? Então, assim, aí vai pesando muito essa parte. Entendi perfeitamente. Caramba, Assim, que experiência, cara. Muito obrigado por compartilhar tudo isso. Acho que é realmente muito importante. Primeiro, eu te conheço pessoalmente, né? A gente já se conhece há anos e fico muito feliz de você voltar, mas também fiquei ah, surpreso da sim, velocidade do estou indo para o Brasil, voltei, né? Então, sim. até por curiosidade minha, mas que legal que você pôde compartilhar com a galera também aí. Acho que são aí. Que essa live vai ficar gravada para todo mundo dar uma olhada. Uhum. E ajuda muito a entender, porque, como eu falei, eu que estou aqui na Alemanha há 10 anos, eu não consigo ver essa diferença mais. É Uhum. óbvio, eu já me adaptei, eu já aprendi o idioma, né? Eu já estou integrado aqui, eu me sinto integrado a ponto de realmente me sentir em casa. Né? É óbvio que você Uhum. sempre vai ter alguma coisa que você ainda vai se sentir deslocado, isso é super normal, né? Querendo ou não, eu sou pedaço do Brasil, pedaço da Alemanha agora, né? Mas é muito legal entender essa percepção de alguém que foi e voltou, né? Assim, tipo, Uhum. que teve esse sentimento. Como eu falei, pela minha vida pessoal, eu não me vejo fazendo esse movimento. Mas quem sabe daqui a alguns anos venha isso, eu certamente vou revisitar essa live É, para lembrar o que você trouxe. sim, e que nem eu te falei, muita coisa que a gente passa, a gente não tem as informações que a gente tem hoje. Né? Aí a gente tem que sentir na pele para daí ter a experiência. Mas hoje em dia muitas pessoas podem evitar, né, acontecer muitas coisas, ainda mais quando, claro, quando a pessoa é mais estudante, solteira, é diferente, né? Mas quando tem família incluído, é também outro ponto. E, por exemplo, eu tenho meus 2 filhos que estão lá no Brasil, então eu sentia muito falta deles Sim, também, sabe? Então, esse também foi um dos motivos que me levou a querer ficar mais perto deles. Só sim. que daí eu falei assim: a Bia já tá quase casada, né? Quase casando. O Bernardo vai fazer 16 anos. Se quando ele quiser, ele vem pra cá e tal. Sim, Então, eu falei assim: me ficou o Jay, por qual eu tenho a responsabilidade maior, claro. né? E o Jay, ele é alemão. Sim. Então, aí foi isso. Mas, assim, que fique bem claro que eu não tô reclamando de nada, né? Isso Tudo aí, experiência de vida. Acho que sim, a gente sim. aprende, né? A gente aprende com as Uhum, experiências. Claro, algumas são excelentes, outras são aprendizados, né? sim. E é isso. É isso. Realmente, acho que fez você. Você falou que amadureceu na Alemanha, mas fez você amadurecer ainda mais, né? Entender muito mais dentro de você o que é importante para você. Sim, É claro sim. que estar próximo de pessoas que você ama é importante, Uhum. estar no país tropical que você nasceu é importante, mas existem outras coisas É, que são mais sim. importantes em geral, né? Exatamente, Cara, que exatamente. legal. Que Hum, sensacional, Aline. Muito obrigado. Você falou com certeza não só comigo, mas com uma galera aí. Eu falo, meu público é mais engenheiro que quer vir para a Alemanha, né? uhum. Eu gosto de ser realista aqui. Você pode ganhar bem, você pode ter uma vida boa, qualidade de vida, work-life balance top, mas vai ser desafiante, não vai ser fácil.
Vai ter o Sim, idioma, tem o clima, tem você estar longe da sim, família, tem tudo isso que você sim, falou. Mas eu sempre exatamente. tento trazer o balanço e a pessoa olhar e falar: isso é bom para mim ou isso não é bom para mim. E tá tudo Uhum. bem. O importante é você entender isso, né? Exatamente. É ter o foco, né? Saber que isso vai acontecer. É igual Sim, quando a pessoa faz, por exemplo, assim, uma operação, né? Ela sabe que o pós-operatório vai ser difícil, sim, né? Ela precisa de um tempo até ela se acostumar, né? E depois que ela já estiver se recuperando, ela vai caminhar aos pouquinhos. Ela vai voltando aos pouquinhos até cicatrizar. E sim, depois que cicatrizar, vai ficar a marca ali de tudo que ela, esse tempo todo até, né, ela conseguir ter mais assim estabilidade. Mas é todo um processo. E um processo que ela não esquece mais. Né? Então é sempre bom lembrar que isso vai acontecer sim. Se falar que não vai, é mentira. sim. Vai acontecer e vai ser difícil. Só que hoje, 2026, né, a gente já está numa uma geração mais avançada, mais tecnológica, né? E olha, quando eu vim para cá, poxa, eu sentia falta de comida. Hoje em dia tem aqui, tem arroz, tem feijão, tem tudo. Tem tudo. E tem brasileiro pra caramba, a gente pode falar português adoidado. Eu vi uma pesquisa, foi antes de ontem, tem mais de 180 mil brasileiros na Alemanha. Então, Que loucura! aí, quando eu vim, eu falava, poxa, não tem ninguém para eu conversar e não sei o quê. Nada, gente. Hoje em dia tá muito mais alto. Sim, tá lindo, é verdade. É, Aline, gratidão pelo seu tempo, pela disponibilidade. E eu me que permita agradeço. fazer um merchan, que eu estou fazendo um evento agora essa semana Uhum, sobre. O nome é Você, Engenheiro na Alemanha, e eu ajudo uhum. engenheiros a fazer esse movimento, né? E eu fiz 3 aulas. Quem não assistiu, link na bio, assiste aí, porque realmente pode mudar a tua vida. Mudou a minha, graças a Deus. E eu agradeço muito de você ter compartilhado conosco, né, a realidade ali, o que você sentiu e os motivos que são seus, mas que pode Uhum, ajudar muitas pessoas a entenderem aí sim, e pensarem melhor sobre o projeto voltar para o Brasil ou ir para a Alemanha. É muito importante entender o que é importante para elas, né? uhum, exatamente. É, planeja bem e se for isso que a pessoa quer de vir, né? Só ficar ciente que não vai ser fácil, mesmo com Exato. toda essa facilidade que tem hoje em dia, mas são os sentimentos que são interiores, que são diferentes. E é só você falar, ah, não, nem vai. É só quando você tá lá para você saber na pele, sentir na pele, né? Que muitas coisas não saem exatamente como você planeja, né? Perfeito, perfeito. Você pode Exatamente. trazer o melhor plano que vai acontecer outra coisa. Exatamente. Então daí você tem que recalcular a rota, Exato. né? E fazer o que é melhor, Sim. né? Sensacional. Dois últimos recados. Um, fique ligado no perfil da Aline que vai sair podcast. Já falei, já Pão de falei. cast, pão de cast. Podcast, caraca, assina o nome. Toca aí, toca aí. Sensacional, podcast, cara. Boa, boa. Sensacional. Show. Ela vai fazer um podcast, cara. Tenho certeza que vai ter muitas histórias da hora. Me chama, por Não, favor. convidadíssimo, já tá na lista. Vivian também tá na lista. Top. E daquele jeito, comendo coxinha, Pão de queijo. E como eu conheço meus podcast. convidados, assim, mais ou menos, eu já sei o que eles gostam. Então, cada convidado eu vou preparar uma coisa diferente. Olha que legal. Entendeu? Então, vai vir tomar um café no meu podcast. Sensacional. Show. Obrigado, Aline. E o último recado, quem está escrevendo aqui que quer vir para a Alemanha, etc., chama o inbox para a gente conversar depois, tá bom? Aline, boa noite para você, boa tarde Pra para quem você está no Brasil também. e a gente se fala. Valeu. Tá bom, tchau. A gente se vê. Beijão, Beijo, tchau, tchau pra tchau. todo mundo.